Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Franco Júnior, considerado o palestrante de comunicação mais contratado do Brasil. Mentor de palestrantes, empresários, fundador do Instituto de Comunicação Franco Júnior e escritor best-seller. Ele já ajudou milhares de profissionais, empresários e líderes a desenvolverem uma comunicação de forma mais autêntica e também gerando muitos resultados. Franco, um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Lilian. Eu que sempre acompanho o LPA, hoje cá estou conversando sobre aquilo que eu amo de paixão, que é um tema que nos últimos 30 anos da minha vida eu tenho viajado, inspirado e compartilhado aquilo que eu aprendi. Sou grata de ter você aqui. A gente que faz parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, a gente sempre está olhando como é que a gente consegue ajudar o ecossistema empreendedor. E a gente já estava tentando marcar essa sua vinda aqui, deu certo hoje. Ele nem mora em São Paulo, gente, mas veio para cá fazer essa gravação. Pousou já, hoje já vai voar de novo, né? Eu estou vindo do Nordeste, vou fazer esse bate-papo contigo, com você também que está aí acompanhando. E já estou voltando para João Pessoa e faço uma imersão de oratória e comunicação daqui a 48 horas. Excelente. Então, com certeza, as pessoas vão aprender muito aqui com o Franco. Acompanhe cada detalhe desse episódio, porque vai ter muito conteúdo importante. Se você precisa melhorar a sua oratória, você precisa escutar tudo que vai acontecer aqui hoje. Franco, mas conta pra gente, conta sobre a sua trajetória. Como é que você começou? Como é que você veio para essa missão da oratória? Porque é uma missão, né? Porque você ajuda muito as pessoas. E muitas vezes, eu me recordo quando eu comecei a estudar oratória e comunicação, quando eu ministrei as primeiras palestras, os primeiros cursos, as pessoas acreditavam, Lilian, que oratória era algo que só advogado, professor ou palestrante precisava. Ninguém mais precisava de oratória. Hoje as pessoas têm a consciência que todo ser humano precisa de oratória, precisa de comunicação. Você que está nos assistindo, você conversa com pessoas. Você que está aí nos acompanhando, você apresenta projetos, você apresenta propostas e todas essas situações de fala, quando você conhece as técnicas de oratória, você aumenta a possibilidade de conexão e principalmente algo que eu considero que é fundamental na comunicação, que é a persuasão. Esses dias eu estava numa imersão em Belo Horizonte e um dos participantes falou assim: Franco, eu não quero ser persuasivo, porque ser persuasivo é enganar as pessoas. Eu falei, opa, alto lá. Enganar é diferente de persuadir. A persuasão é quando eu convenço alguém daquilo que eu acredito, convenço alguém do meu ponto de vista. Perfeito. Ou seja, a persuasão é necessária. A partir do momento que você acredita, que você defende uma ideia, e você tem a capacidade de convencer alguém daquilo que você também acredita, isso é fundamental, isso é ser persuasivo. Então sim, todo profissional, todo ser humano deveria buscar a persuasão e ser mais persuasivo. Excelente. E como é que surgiu a oratória? Quando que começou? Lilian, foi uma autoajuda. Eu tinha 10 anos, estava dentro de uma sala de aula na cidade de Bauru. Eu sou bauruense, uma cidade no interior do estado de São Paulo. E eu me lembro como se fosse ontem. A professora me chama para fazer uma apresentação, eu levanto, vou até a frente da sala e fico nervoso. E eu me lembro claramente dessa imagem. E eu fiquei nervoso e esqueci o que eu iria apresentar. E a professora se levanta, uma pessoa adulta, diante de uma criança, ela vem em minha direção e começa a gritar comigo dentro da sala de aula. Aquilo para mim foi um pânico. Em determinado momento, eu entrei em um desespero total e fiz xixi na calça. Em pé, dentro de uma sala de aula, na frente dos meus colegas. Aquilo foi traumático para mim. Lilian, eu passei a ser um jovem fechado, e eu não tinha amigos porque eu sabia que teria que conversar com os amigos e isso me já causava pânico. Eu me torno um adulto muito tímido, até que com 19 para 20 anos eu decido vencer essa timidez. Ou eu vencia a timidez, ou eu iria ficar estacionado na minha vida. Foi quando eu comecei a estudar comunicação. Primeiro para me ajudar. E hoje para ajudar pessoas que, assim como eu no passado, ou são tímidas, ou não sabem as técnicas de oratória, não sabem as técnicas de comunicação e acabam muitas vezes
perdendo oportunidades incríveis na vida por não saber como colocar, como apresentar aquilo que pensa, aquilo que sabe e, principalmente, toda vez que você perde essa oportunidade de inspirar alguém com o seu conhecimento, você continua estacionado. E eu vejo pessoas frustradas, porque não crescem, não progridem na carreira, na vida, e tem um conhecimento que é um conhecimento inquestionável, mas não sabe verbalizar, não sabe contar, não sabe falar esse conhecimento. Olha que interessante, né? E muitas vezes também pessoas que passaram situações como a sua através de pessoas inexperientes, porque essa professora foi inexperiente na ação que ela teve. Eu fico aqui, a primeira coisa que vem na minha mente é meu filho. Eu falo, gente, eu preciso pensar na educação que vai ter, porque eu não posso ter um professor que faça dessa forma, eu não sei qual vai ser a reação dele. Então, a gente precisa realmente de profissionais emocionalmente preparados, porque para atuar dessa forma é muito complicado, porque é o trauma que você trouxe para a sua vida, né? Sim. Então, que a gente tenha as pessoas tendo essa consciência, esses profissionais de qualquer área. Eu sei que existem N desafios do setor educacional, mas que a gente busque ter mais empatia com o outro. E, claro, tem que ter disciplina? Tem que estudar, tem que se preparar, isso na vida como um todo. Mas a gente também tem que ter empatia com o outro, né? Porque faltou empatia. E, assim, eu fiquei aqui com o coração dolorido na hora que você falou. Você sabe que, recentemente, eu sempre vou tomar café com essa professora. Ai, que sempre! Bom. Eu agradeço ela todos os dias. Porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que aconteceu com essa professora? Todos os dias eu agradeço, honro a vida dela e tenho uma gratidão muito grande, não pelo fato em si. O fato foi extremamente complicado e difícil. Mas eu agradeço porque ela me deu a oportunidade de ir estudar comunicação. Ela foi a virada de chave que você precisava lá atrás para entender, para acontecer. Olha como a maturidade, gente, ela faz toda a diferença. Eu também tive uma situação profissional que, se ela não tivesse acontecido, eu não teria ido para esse outro passo. Então, tinha que acontecer. Talvez você não estivesse aqui hoje. Talvez ele estivesse aqui, exatamente. Então, eu também tenho gratidão. Por mais que aquela pessoa, naquele momento, o meu julgamento foi... Ele não foi 100% correto naquela ação, mas talvez eu não estivesse aqui hoje. Sim. Então, esse seu ponto é muito importante, porque às vezes a gente passa algumas situações e a gente leva raiva. Não é raiva. A gente tem que tentar olhar com maturidade o que se teve de bom daquela situação. Que bom, quero saber mais, a sua professora. E ressignificar aquela situação. Nós temos duas comunicações que eu costumo brincar que são duas vozes. A voz exterior, aquilo que você fala, e o universo, o ambiente recebe a tua mensagem. E uma segunda comunicação, que é a comunicação interna. É aquela voz que fica conversando com nós o tempo todo. Se você não ressignifica essa voz interior que todos nós temos, que psicólogos falam tecnicamente sobre essa voz, mas não vem ao caso, é aquela vozinha, é exatamente essa que você está... Aquele sabotador, né? Isso, é essa voz que você está exatamente pensando nela agora. Se você não ressignifica essa voz, você acaba perdendo oportunidades incríveis. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu conto essa história e você diz, poxa vida, né? De repente um professor, uma professora, estou preocupado com meu filho, né? Com a educação dele. Quando eu conto essa história, as pessoas, elas dizem assim para mim, Franco, eu não tive um professor, não tive uma professora que me fez passar por isso. Mas eu tive, de repente, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, ou seja, um adulto que, não sabendo como conversar com aquela criança, acaba mandando a criança calar a boca, ficar quieto, a criança não dá opinião, a criança não sabe de nada, ou seja, vai emitindo, vai dando comandos que aquela voz interior acaba absorvendo e aquele adulto vai se tornar alguém muito fechado e comunicativamente problemático. Muito importante, né? Autoconhecimento, a gente cada vez mais buscar se desenvolver, se entender. Mas, Franco, em que momento da sua carreira foi, assim, decisivo para transformar em autoridade? Eu sei que você teve essa situação, que depois você começou a estudar, mas uma coisa é você aprender para você melhorar, mas agora você é uma autoridade. Onde que mudou? Onde foi a virada de chave aí? Lilian, como eu disse, eu sou de Bauru e eu via que muitos profissionais, eles eram chamados, por exemplo, para palestrar sobre assuntos diversos, inclusive sobre assunto de comunicação, sobre assunto de oratória. E eu comecei a pensar por que um profissional é chamado e outro não. Por que um é convidado e outro não. Foi quando eu descobri que não basta só nós sabermos aquilo que nós sabemos. Se nós não tivermos autoridade
Nós não somos respeitados e nós não somos chamados. Então a virada de chave foi quando eu entendo a importância do saber e a importância da autoridade, para que você leve esse saber aonde você deseja. E a autoridade é uma percepção que as pessoas têm a nosso respeito. A autoridade é a percepção do ouvinte. Então, por exemplo, 3 fatores que provocam essa percepção de autoridade na cabeça do seu cliente, do seu ouvinte, do seu familiar. Primeiro desses pontos, o tempo. Quanto mais tempo você fala sobre aquilo que você fala, quanto mais tempo você trabalha com aquilo que você trabalha, quanto mais tempo você estuda sobre aquilo que você vai falar, maior é a percepção de autoridade que as pessoas têm sobre você. Exato. Tanto é que se você lembrar bem, no início desse nosso bate-papo, eu falei assim para a Lilian e para você, eu falei assim, é um assunto que há 3 décadas eu falo sobre ele com paixão, ou seja, 30 anos. Tempo, muito tempo. Eu não sei quem é esse convidado da Lilian ainda, mas se ele fala sobre esse tema há 30 anos, deixa eu parar aqui, deixa eu ouvir, deixa eu acompanhar. Tempo. Segundo fator, resultado. Quando você diz assim, olha, a minha empresa é a principal do segmento, a minha empresa tem os clientes mais diferenciados, a minha empresa tem um share, tem um mercado XYZ, ou seja, resultados daquilo que você fala, daquilo que você trabalha. Então, resultados também é um fator que provoca a percepção de autoridade na cabeça do ouvinte. E o terceiro ponto, notório saber. Quando você faz citações, entidades, estudos, personalidades, experts, você também provoca na cabeça do seu ouvinte, que de repente é o teu cliente, a percepção de autoridade. Quando eu entendo que autoridade é uma percepção e começo a estudar como provocar essa percepção de autoridade, essa foi uma mudança de chave muito grande, porque eu vejo assim profissionais incríveis, não sendo chamados, não sendo respeitados, não alcançando aquilo que tanto desejam, ou seja, são profissionais só de conhecimento ou com conhecimento. E que acabam não conseguindo transmitir o conhecimento. Eu acho que a comunicação é isso, é você levar para o outro o que você sabe e transmitir o conhecimento. O LPA e você, por exemplo, aqui é um legado. Eu quero transmitir conhecimento através de mim, através dos meus convidados, para que as pessoas possam aprender, possam se desenvolver e a gente poder ter um ecossistema, um mundo melhor, um país melhor, uma vida melhor, porque eu estou dando a oportunidade de ensinar. Sim, e por isso que e por isso eu gosto tanto do LPA. Eu assisto e absorvo tudo aquilo que você sempre traz aqui nesse bate-papo incrível. Obrigada. Agora conta pra gente, você já treinou milhares de profissionais. O que os maiores comunicadores têm em comum? É a técnica. É a técnica e principalmente como aplicar essa técnica. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Franco, mas eu já falo desde pequenininho, eu já falo desde a minha infância. Eu tenho que aprender a falar. Você não vai aprender a falar, você já fala. Você vai aprender a técnica. A técnica é a forma como você fala, aquilo que você fala que provoca uma percepção completamente diferente. De repente você não sabia o que é provocar autoridade na cabeça do seu ouvinte. De repente você não sabe que você está nos entendendo, eu e a Lilian, através de 3 canais teus, que é a audição, através das palavras que nós usamos, através dos gestos que nós fazemos. E de repente você não usa essas técnicas. Então os grandes comunicadores, eles conhecem a técnica de oratória, aplicam essas técnicas de oratória sem perder a essência da própria comunicação e potencializam o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar, alcançando os resultados que tanto desejam. Excelente. Olha como essa conversa está incrível, mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar.
Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível, cheia de dicas aqui. Franco, conta pra gente mais dicas aqui. Você que é uma pessoa que costuma dizer que comunicar é uma vantagem, né, competitiva. Por quê? Conta pra gente, traz dicas desse comunicar. Além de uma vantagem, eu considero que é algo essencial. Aliás, duas necessidades de nós, seres humanos. A primeira delas, uma boa comunicação. Segunda necessidade, todos nós devemos ser palestrantes. Aí você me diz assim, Franco, não, espera lá, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu não quero largar minha empresa, não quero largar meu negócio, não quero largar meu dia a dia para ser palestrante. Eu não estou dizendo que você tem que viver do cachê da palestra. Eu estou dizendo que você precisa ter a performance de um palestrante. Quem conhece as técnicas de comunicação e as técnicas de uma performance de palestrante, aproveita melhor as oportunidades. De repente, aproveita melhor uma entrevista no LPA, de repente aproveita melhor a oportunidade de falar sobre a tua empresa, para falar sobre o teu negócio. Lília, eu vejo muitos empresários, tem uma empresa incrível, só que quando ele é chamado para falar em um evento, para falar em qualquer oportunidade, ou ele agradece o convite e não vai, ou ele vai, sobe no palco, vai à frente de uma mesa, vai à frente de um auditório e não mostra o mesmo impacto da própria empresa. Ou seja, não tem a performance do palestrante. Então, a partir do momento que você conhece oratória, conhece comunicação, tem a performance do palestrante, você se torna um profissional
muito mais completo, com muito mais conexão com os ouvintes. E aí você me pergunta, Franco, então dá uma dica. Uma dica que muitas pessoas acabam ignorando. Nós temos duas comunicações, a verbal e a não verbal. Não verbal. E na escola, depois da faculdade, nós aprendemos muito sobre a comunicação verbal. 11 palavras, faça um roteiro, faça uma redação, começo, meio e fim. Ou seja, a verbal nós estudamos, desenvolvemos e aprendemos. Só que dificilmente um professor, uma professora, uma faculdade, uma academia, uma escola, chega e diz assim, agora você vai pegar esse conhecimento que você adquiriu e a forma como você vai comunicar, o jeito como você vai comunicar esse conhecimento adquirido, o mais indicado é assim. As escolas não fazem isso. Então, a comunicação não verbal, muitas vezes, ela é ignorada pelo sistema atual de ensino. Muitas vezes, a comunicação não verbal é deixada de lado. As pessoas aprendem muito a técnica, aprendem muito o conhecimento, mas não a forma de comunicar esse conhecimento. A comunicação não verbal, presta atenção nisso, você que está nos acompanhando, a comunicação não verbal chega na frente, impacta mais, é a primeira impressão que fica. E muitas vezes, por nós ignorarmos essas técnicas de comunicação não verbal, nós não gesticulamos, nós não sabemos onde colocar as mãos no momento de uma fala, nós não sabemos como se comportar no momento de uma fala. Então, quando eu ganho consciência que comunicação verbal e comunicação não verbal precisam ser congruentes, eu tenho um resultado muito melhor. Vamos trazer alguns exemplos aqui de comunicação verbal e não verbal. Vamos trazer vários eventos aqui de congruência. Perceberam? Vamos. Ou então, sim. Ou então, não. Ou seja, muitas vezes... Ou vamos assim não dá, né? Não dá. E aí eu vejo pessoas apresentando produtos das empresas delas. Dizem assim, esse produto é um produto que vai resolver a tua vida. Aqui, mas, gente, você já está negando aqui o produto falando dele. Isso é muito comum. É pior que é mesmo, porque eu já vi pessoas fazendo isso. Olha, mas eu não tinha tido essa percepção tão clara. Só me trouxe a negatividade, mas eu não tinha percebido que o movimento da cabeça com não apresentando alguma coisa era impactante. Você se lembra, e você também se lembra, que eu falei agora há pouco, que a comunicação não verbal chega na frente. A comunicação não verbal impacta mais. Então, se você está assistindo a apresentação de um produto e a pessoa está negando uma afirmação que ela está verbalizando, são os gestos com a cabeça, a fisionomia, o jeito que ela apresenta, que vai impactar mais, que vai impactar primeiro. De repente, Lília, é uma venda já feita que é não concretizada, porque o cliente não sentiu segurança no momento que aquela pessoa apresentou, falou sobre aquele produto. Isso envolve a postura, envolve a forma como ele se gesticula, o que mais? Envolve fisionomia, envolve tudo aquilo que não sai da nossa boca. O local onde nós estamos, a posição que nós estamos, de repente, numa reunião digital, de uma reunião online, que não seja uma reunião presencial. Então, se de repente eu não estivesse aqui ao centro da imagem onde você está me vendo, se de repente eu não estivesse na posição que eu estou aqui e você me assistindo, você me vendo, tudo isso comunica. E as pessoas muitas vezes não se preocupam com esses pequenos aspectos da comunicação, que na verdade provocam uma grande diferença na percepção do outro. Então essa é uma dica fundamental, a congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, ou seja, falar e mostrar de maneira congruente aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando. A segunda técnica, você pediu algumas técnicas. Segunda, você está entendendo o que eu e a Lilian estamos conversando aqui através de palavras, voz e gestos. Nunca ignore um desses componentes da oratória, dessas técnicas da comunicação. Imagina se eu estivesse falando assim, ai gente, vocês estão gostando. Já tinham trocado de canal. Exatamente. Já tinham trocado. Né? Então, o tom de voz. Faça 3 variações no seu tom de voz. Volume, alto e baixo. Intensidade, forte e fraco. E velocidade, rápido e devagar. Quando você faz essas 3 variações no seu tom de voz, você ativa uma parte do cérebro do ouvinte que faz com que ele memorize mais. Guarde mais aquilo que você está comentando, compartilhando e falando com ele.
De repente até ele não compra o seu produto naquela oportunidade, mas a tua mensagem fica grudada, igual chiclete na cabeça dele. Excelente. Olha quantas dicas importantes as pessoas estão vendo aqui, ouvindo, né? Vendo também. Vendo, ouvindo e até mesmo sentindo, porque provavelmente aí do outro lado algumas sensações devem estar acontecendo com as pessoas, porque... E a sinestesia é outro aspecto fundamental, o sentir. O sentir. E eu digo isso porque eu tô aqui, tô sentindo, tá? Eu e o Franco aqui, eu vou sentindo o que ele vai falando. E eu acho que isso é tão importante, você sentir, mesmo que você esteja à distância, porque eu acho que quando você sente, você consegue ter uma interpretação maior do que está sendo falado. Sim. E eu acredito muito nisso, do que eu passo, tocar as pessoas, gerar alguma emoção. Seja ela uma emoção de incômodo, muitas vezes, porque é preciso, para que ela se movimente, para que ela fale, ai, poxa, realmente eu tenho que fazer isso que a Lilian está falando, ou seja ela uma emoção positiva no sentido de gratidão, poxa, que bom, mas que ela movimente, que ela te tire da zona de conforto e faça algo acontecer. Eu brinco que eu aprendi a viver na zona de desconforto e ficar confortável no desconforto. E o Janguier Diniz, que você muito bem conhece, nosso mestre também no empreendedorismo, fala muito disso, né? De você se sentir confortável no desconforto, porque aí você vai conseguir sempre estar evoluindo, você vai sempre estar olhando uma situação e vendo como é que você consegue melhorar essa situação. Então, não se sinta incomodado no desconforto. Entenda que o desconforto é algo para te levar para um próximo nível e entenda que esse sentimento faz parte para você poder se desenvolver. Mas, Franco, Oi. conta para mim, agora, olhando o cenário de inteligência artificial, porque a gente tem tecnologia também, a gente tem vozes a todo momento, trazendo conteúdos aí nas redes sociais. Por que a comunicação humana ainda continua sendo um potencial tão poderoso, mas hoje a IA está aí e, em alguns segmentos, ela vem criando uma nova percepção. Como é que você vê isso? Muitas vezes a inteligência artificial, ela está muito completa, sem dúvida. Mas talvez ainda certamente ela não passa essa emoção que você se referiu agora há pouco. E a inteligência artificial, por enquanto, ela ainda não entendeu que essa emoção, que é tecnicamente oratória chamada de expressividade vocal, que é a nuance da voz, falar mais rápido, mais lento, mais alto, mais baixo, mais forte, mais fraco. Essa expressividade da voz é o que faz com que a mensagem se torne inesquecível. A inteligência artificial para a oratória, ela tem ajudado demais, né, em estudos, em preparação, em criação de conteúdo, mas eu sempre digo que nada substitui, né, essa sensação de sentir, essa sensação de conexão através da oratória. A IA é uma aliada, mas ela não é uma substituta, em momento algum, de técnica de oratória, de técnica de comunicação. Perfeito. E assim, as pessoas gostam de pessoas. Sim. Eu acho que usar a ferramenta e a tecnologia como um meio para te auxiliar e ser uma aliada realmente é a mensagem que as pessoas têm que ter hoje em dia. Porque sempre tem questionamento, a IA vai mudar, ou vai roubar meu emprego, ou eu não vou ter mais o que fazer. Olhe como ela pode ser uma aliada nessa jornada e, claro, se atualize, busque conhecimento e entenda como é que ela pode suportar dentro desse processo, porque todo dia a gente vai ter tecnologia nova surgindo, todo dia vão ter coisas que a gente nem imagina nascendo, empresas nascendo, soluções nascendo, porque é assim no dia a dia quando a gente olha o contexto de tecnologia. Não tem jeito, faz parte. Mas ainda, nesse contexto, eu queria que você contasse para mim um pouco dos empresários, que a gente vai entrar um pouco em tecnologia, um pouco sobre os líderes. O que os líderes e os empresários cometem quando eles realmente precisam comunicar? Porque às vezes o líder ele é excelente no que ele faz, mas às vezes ele não comunica o que ele faz de forma excelente. Como é que é isso? Você vê que é comum? Você ajuda os líderes a mudar isso? Muitas vezes os líderes, eles desconhecem e muitas vezes até ignoram que comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação não é o que o líder fala. Comunicação é o que o liderado entende daquilo que é falado. Perfeito. E quando o líder entende essa máxima da oratória, essa máxima da comunicação, que eu tenho para mim como sendo um mantra da minha vida, que a comunicação não é o que nós falamos, mas sim o que o ouvinte entende daquilo que nós falamos, ele começa a tirar o foco da própria comunicação
e colocar o foco na compreensão do outro. Será que o outro está compreendendo aquilo que eu estou falando? Então, o verdadeiro líder, ele aprende a fazer uma escutativa. A escutativa nada mais é do que você usar na tua resposta ingredientes utilizados na pergunta de quem te fez aquela pergunta. Essa é uma das técnicas de escutativa. Escutativa é ter a preocupação de encontrar um vocabulário que faça sentido para aquela pessoa que está ouvindo, para aquele público que está ouvindo, para aquele grupo que está ouvindo. Eu costumo ser chamado para fazer palestras, mentorias, como você disse, para empresários e para líderes. E ali eu encontro e tenho essa preocupação de encontrar um vocabulário que faça sentido para aquelas pessoas. Agora, hora ou outra, o pessoal da área da saúde me chama para fazer uma palestra em um congresso médico, em um congresso odontológico. E ali eu vou me preocupar com o vocabulário ligado à área da saúde. Um exemplo básico, né? Muitas vezes o pessoal da área da saúde diz assim, nós não temos clientes, viu, Franco? Nós temos pacientes. Então, se eu vou falar sobre a tríade da comunicação, sobre a voz, sobre gestos, tom de voz e sobre vocabulário para médicos, eu digo assim, olha, quando você estiver na frente do seu paciente e não cliente, paciente, fale dessa maneira, apresente um diagnóstico dessa forma, apresente os teus honorários assim, ou seja, é ter a preocupação de encontrar um vocabulário que faça sentido para aquele público. Isso tem que ser percebido pelo líder. Quando o líder não tem essa preocupação, ele fala do mesmo jeito para públicos que são diferentes. Se o líder fala do mesmo jeito, usando os mesmos exemplos, as mesmas palavras, para públicos que são diferentes, boa parte dessas pessoas não estão entendendo, não estão se conectando e principalmente não estão se inspirando naquele líder. Olha que ponto super importante, tá? Essa dica fica para os líderes ficarem de olho na comunicação que você está levando, mas muito mais na comunicação que os seus funcionários estão conseguindo entender. Acho que esse ponto é importante. O que eles estão entendendo do que você está falando? Porque você está falando, você acha que você está falando de forma perfeita, fluida, clara, mas será que eles estão entendendo a comunicação? E muitas vezes a comunicação também envolve o meio, não é só a fala, não é só a oratória, como eu me comunico, sejam através das redes sociais, dos veículos de comunicação, seja através dos e-mails, do WhatsApp, N ferramentas que a gente tem hoje em dia e as empresas têm. E a forma como a gente também comunica entre elas às vezes é diferente, porque uma escrita é muito diferente do que um tom de um áudio que você mandou. Às vezes a pessoa acha que é uma bronca e não é uma orientação. Não é assim? Exato. O WhatsApp, o texto, né, no WhatsApp, ele não tem a tal da expressividade que eu falei instantes atrás. E por não ter essa expressividade, você lê conforme a tua compreensão, conforme o teu estado, né, de espírito, a tua emoção. Você lê de acordo com a tua conveniência. E nem sempre aquilo que você está lendo, da forma como você está lendo, é exatamente a mensagem compartilhada. Às vezes eu tenho até o cuidado de falar assim, olha, eu estou orientando, eu não estou chamando a sua atenção, eu estou orientando. É que às vezes eu sou direta. Sim. Eu sou aquela pessoa que eu vejo, olha gente, então temos que fazer isso, vamos resolver. Sempre meu foco é na resolução da situação. E às vezes a resolução acaba tendo uma comunicação mais prática. E às vezes eu tenho que tomar cuidado e falo, gente, olha só, eu estou orientando, eu não estou chamando a atenção, eu não estou reclamando. Porque senão a percepção é diferente. Sim. E muitas vezes eu preciso ser mais clara e mais direta, porque eu já sou direta na jornada, né? Não sei se é a melhor forma ou não é, mas foi a forma que eu encontrei em muitos momentos de resolver a minha comunicação e colocar que eu não estou ali de forma agressiva, eu estou resolvendo e orientando. O que você acha disso? Mas você está correto, porque muitas vezes a objetividade é encarada como autoritarismo, como mau humor, enfim, N situações, e na verdade não. A verdade é que a pessoa ela é objetiva e ponto. Ela está muito feliz naquele dia, mas ela continua sendo objetiva. Ela está bem humorada naquele dia, mas ela continua sendo objetiva. Então, se colocar no lugar do outro, é muito da comunicação empática, né? Da comunicação de criar essa empatia, isso é fundamental. E verdade seja dita, né, Lilian? Muitas vezes no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, principalmente nos dias atuais, nós esquecemos da importância da empatia na comunicação, da escutativa,
de fazer isso que você está fazendo agora, de parar alguns minutos da tua vida, do teu dia, da tua noite. De repente, eu não sei que momento que você está nos assistindo, mas é parar um pouco do seu dia e reciclar, né? Saber um novo. Isso é necessário demais, demais. Excelente. Olha quantos insights, dicas a gente teve aqui. Mas agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Franco. Franco, você é uma pessoa que já está inspirando muito nesse mercado de palestras. Você forma palestrantes, forma especialistas, né, no assunto. O que diferencia quem apenas transmite informação de quem realmente transforma pessoas? É a forma como você comunica. É a forma como você compartilha aquilo que você sabe. Muitas pessoas sabem demais, conhecem, estudam, se dedicam quase uma vida toda. Só que a forma como ela transmite aquilo que ela sabe não é uma forma inspiradora. Não estou dizendo que não tem o valor que o conhecimento transmitido. Estou dizendo que o conhecimento transmitido, ele não inspira. Então nós temos sempre que buscar essa união do formato, do jeito, com o conteúdo. Só conteúdo o tempo todo não inspira. Só inspiração o tempo todo não se sustenta. Então é o conhecimento e o formato de comunicar esse conhecimento. Quando nós, Lilian, juntamos o jeito com o conhecimento, aquilo se torna inspirador. E toda mensagem inspiradora, ela tem um potencial enorme de ser um legado. Isso é algo que fica para a eternidade, para as pessoas consultarem sempre que necessário. E trazendo esse legado para a comunicação é algo muito vivo, é algo muito presente. Eu me lembro, e esses dias eu estava inclusive refletindo sobre isso, em uma mentoria de oratória de comunicação. Quando eu comecei a estudar oratória e a ministrar alguns treinamentos de oratória, eu dizia isso, porque eu aprendi dessa forma, eu dizia que palavras impactam em 7% da percepção do ouvinte, tom de voz 38% da percepção do ouvinte, gestos 55%. Imagina um radialista, o desafio que ele tem. Pensou? Não tem. Só tem o áudio? Hoje em dia até tem imagem, mas antigamente não, E eu sou radialista e comecei em 1987. Eu sou colunista numa rádio, já tem 5 anos. Pois é. Mas eu tenho preocupação com a voz. Com a voz. Então, assim, eu aprendi, né, o tal 7, 38, 55%, esses números que eu tenho certeza que muitos já ouviram, fizeram cursos de oratória e aprenderam isso nos cursos de oratória. Aí, um dia, esse estudo é da década de 60, que foi conduzido pelo professor Albert, um professor norte-americano. E certa vez, há uns 10, 12 anos, eu lá na internet encontro uma entrevista do professor Albert. Ele dizia o seguinte, o entrevistado perguntou para ele: professor Albert, qual foi a maior frustração da vida do senhor? O senhor que é referência mundial em oratória e comunicação. Ele falou assim: a maior frustração minha foi terem distorcido um estudo que eu fiz na década de 60, que era um estudo para um grupo específico, uma situação específica, de uma especificidade muito grande. E colocaram o resultado desse estudo de maneira geral. Rádio, 73855. TV, 73855. Mentoria, ou seja, não existe isso. Aí eu ouvi aquela entrevista e refleti sobre aquilo. Uau, eu estou ensinando errado. E por que eu estou compartilhando isso? E hoje eu não falo mais 7, 38, 55%. Eu falo assim, palavras, tom de voz e gestos são importantes, cada um dentro de um contexto, cada um por uma necessidade, cada um para um público específico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a oratória é viva. E não dá para a pessoa fazer um curso de oratória e achar que pelo resto da vida dela ela vai ter uma boa comunicação, porque lá na juventude ela fez um curso de oratória. O estudo da comunicação é algo que precisa ser desenvolvido ao longo de uma vida, de um legado. E novas técnicas, novos formatos e novas necessidades acontecem e chegam em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Hoje você vê que muitas pessoas produzem vários conteúdos. Sim. Eu não sei se comunicam da forma correta ou incorreta, mas comunicam de alguma forma. E isso às vezes é um pouquinho até preocupante, sabe? Aquele monte de conteúdo que é colocado nas redes. Agora, como que você constrói uma autoridade de forma consistente, não apenas, sabe, querendo aparecer, buscar visibilidade? Porque a rede social, ela colocou dessa forma. Como é que as pessoas conseguem fazer isso? Para mim, ela tem que ser genuína, para mim, na comunicação. Como? Tem que ser real. Porque o que me preocupa é que às vezes a pessoa comunica uma coisa e aí você vai entender nos bastidores não é aquilo, mas aí ele falou aquilo. Aí você fala, mas poxa, como é que eu vou entender essa comunicação?
Como é que funciona isso, Franco? Vamos tentar desmistificar e como é que as pessoas também se blindam, né? Não sei. Esses dias eu tenho uma mentoria de formação de palestrantes, como você disse agora, instantes atrás. Esses dias, uma secretária minha disse assim, Franco, tem uma pessoa que quer entrar na mentoria e ele quer fazer um bate-papo contigo. E eu atendi, abrimos lá a plataforma, o Zoom, e conversamos durante alguns minutos. Ele falou, olha, Franco, eu quero muito fazer essa mentoria, entretanto, eu quero um desconto no valor de investimento. Eu falei, Ele falou, tanto eu não consigo pagar, mas se você fizer a tanto, e era assim, 10, 20% do valor da mentoria. Se for a tanto, eu consigo. Falei, por quê? Ele falou, porque eu estou num momento muito difícil da minha vida, e esse momento já está há anos, e eu não consigo sair desse momento complicado da minha vida. E todos nós temos momentos complicados. Eu falei, qual é o tema que você quer palestrar? Você quer inspirar, você quer produzir legado de qual tema? Pasmem. O tema que ele pretende é finanças pessoais. Ele não conseguiu até agora equalizar a própria vida. Como é que ele pode querer ensinar ou inspirar ou deixar um legado se ele não consegue resolver os problemas dele mesmo? Então, quando você me diz isso, né, você me pergunta como dá para blindar, é exatamente conhecendo os bastidores daquela pessoa. A internet e as redes sociais, elas aceitam absolutamente tudo. E eu costumo brincar que nada é mais genuíno do que, por exemplo, o ao vivo. O vídeo na rede social daquela pessoa é impecável, mas quando ela abre uma live, ela não se sustenta. Quando ela abre uma transmissão ao vivo, ela não se sustenta. Porque aí não há edição, não há maquiagem, não há junção, ou seja, é o que é da forma que é. E esse bate-papo nosso, né, de não ter edição, de ser direto assim, isso me agrada muito, porque é uma necessidade que nós temos de saber lidar com os imprevistos. O improviso é extremamente necessário quando surge um imprevisto. E é assim também na comunicação. Só que se nós não tivermos essa consciência, nós não aprendemos a improvisar. Nós não aprendemos a contornar os imprevistos com um bom improviso. Improviso não é dom. Improviso é habilidade treinada, assim como a comunicação. Tenho certeza que muitas vezes, Lilian, quando você desce do palco, você é uma palestrante, nós já tivemos a honra e a felicidade de dividir palcos. Quando você desce do palco, muitas vezes a pessoa diz assim, olha, Lilian, você tem o dom da palavra. A Lilian não tem o dom da palavra. Mal sabe, né, quem fez aquele elogio. E para o nosso ego até que é legal, é gostoso, mas mal sabe aquela pessoa o quanto que você estudou, se dedicou, treinou, preparou, fez a revisão, de novo treinou aquela palestra para subir e ter o dom da palavra. Comunicação é habilidade. E como toda habilidade em nossas vidas é uma habilidade treinada. Então nós precisamos treinar e desenvolver essa habilidade. Estou aqui refletindo, ele pediu um desconto, ele podia ter feito uma abordagem diferente. Eu também negocio as coisas, eu também negocio se tem uma situação, até de uma mentoria que eu vou fazer em muitas situações. Sim. Se o valor está bem mais alto do que eu estava preparada ali para aquele momento, mas a abordagem podia ter sido outra. Completamente diferente. Porque quando ele faz essa abordagem do jeito que ele fez, e você chama atenção para isso, o que ele me mostra que é assim que ele vai ensinar. Será que é assim Sim. que deveria acontecer? Então, conhecer os bastidores, conhecer o ao vivo daquela pessoa provoca uma grande diferença para você criar ou não conexão. Perfeito, muito bom. E qual é a habilidade da comunicação que será indispensável para os líderes do futuro? A habilidade da comunicação indispensável para o futuro é aprender a inspirar. Se a pessoa não aprender a inspirar, ela só vai comunicar. Comunicação é algo frio. Eu acredito muito no exemplo. Sim. Eu acho que a inspiração ela vem do exemplo. E não estou falando só de dinheiro, de parte financeira, não. E eu acho que a maturidade vai trazendo isso para a gente. Não é porque eu tenho a bolsa cara que eu inspiro, não. É porque eu tenho uma leveza na vida, porque eu tenho uma família com amor. Eu acho que essas coisas que eu acho que tem que ser mais olhadas. E eu olho também nas pessoas e falo, poxa, tem valores. Os valores são diferentes, não são valores, assim, são valores.
não sei, eu vejo dessa forma e eu acho que o digital, hoje em dia, em alguns momentos, em algumas pessoas, não estou generalizando muito, pelo contrário, até porque eu uso o digital, mas às vezes ele fica no valor monetário e não fica no valor da vida, do real, do genuíno. E muitas vezes, quando nós olhamos esses exemplos na internet, nós nos frustramos, porque nós não estamos ali. Então, o convite que eu te faço é o seguinte: quando você se frustrar, porque você vê aquela referência sua e você ainda não chegou aonde ele está, coloque um novo significado nessa tua visão. Se veja há 5, 10 anos atrás e veja o quanto que você evoluiu, que você progrediu. Você vai ficar tão feliz de saber que você já teve uma caminhada de crescimento. Óbvio, você não chegou ainda onde você quer, onde aquela pessoa está. E isso se chama desejo, se chama ambição. É positivo. Imagina, a gente que conhece várias pessoas no ecossistema, nosso mestre Janguier Diniz, poxa, ele mesmo fala, você também pode. Então tá bom, eu aceito, eu também posso. Quando eu não sei, mas eu também posso. Mas se eu posso, eu tenho que aprender com quem chegou. Exatamente. E se eu quero me tornar alguém que é bilionário, eu tenho que aprender com alguém que é bilionário. É isso e que ele então ele tem a autenticidade para ensinar. E eu sou muito feliz, sabia? Eu também. Eu sou muito feliz por aprender com ele. Eu aprendo muito também. E eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade dele prefaciar meu livro. Olha que legal. Inclusive, falando em livro, gente, olha o que tem aqui. Esse é um livro. Você tem que me entregar, porque você trouxe ele aqui. Eu vou entregar e antes eu vou dizer o seguinte, que aqui, ó, tá aqui a felicidade de ter o prefácio, nosso querido amigo Janguier Diniz, que de maneira muito carinhosa prefaciou o meu livro, Meu de César Frazão. É um livro que se tornou best-seller, ficou entre os 10 mais vendidos da Amazon no Brasil. Junto com o César Frazão nós escrevemos. E aqui nós falamos sobre a comunicação, a importância da comunicação, a importância da oratória, em especial em vendas, né? Que são 2 habilidades que a Lília desenvolveu de maneira genuína na vida, que eu busco esse desenvolvimento e dou como sugestão que você também busque essas 2 habilidades, comunicação e vendas. Quem sabe se comunicar, quem sabe vender, é alguém que é bem provável que tenha resultados legais. Excelente. E essa aqui é um exemplar. Esse é meu, com dedicatória. Isso aí, com dedicatória aqui, ó. Comunicação e persuasão em vendas, sem sufoco, alcançando grandes transformações com o poder da fala. Aqui, ó. Semana que vem do César Frazão. Eu tenho feito esse ano de 2026, não sei que momento você está assistindo, mas em 2026 eu tenho feito uma série de palestras no Brasil todo, talvez até você conheça o professor Mário Sérgio Cortella. E o Cortella diz o seguinte, a beleza de um livro é você adquirir o conhecimento dele e depois oferecer para que alguém também adquira o conhecimento. Excelente. Mas ele falou que ele tem uma dificuldade danada de se desfazer dos livros dele, onde ali tem uma dedicatória, porque essa dedicatória torna aquele livro algo muito pessoal. Excelente. Franco, nossa conversa está incrível, mas o tempo está chegando. Eu vou te entregar agora um presente dos nossos apoiadores. Uau! Deixa eu ver aqui. Tudo feito com muito carinho para você. Olha aqui. Gente, e eu adoro vinho. Tá aqui, dona Sandra Franco. Ó, o que nós estamos recebendo aqui. Ó, tá com o seu nome, tá vendo? Ó, Franco Júnior. Olha isso, pessoal. Ó, olha aqui. LPA e você, junto ao lado do nome do enólogo Antônio Mas. Esse vinho é da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola, você ter o seu terroir em Mendonça. Eu tive a oportunidade de adquirir um terroir, tem uma vinícola lá também, onde vem os meus vinhos customizados com o meu nome. E nesse caso, para o programa, a Finca Própria está com a gente como apoiadora. Incrível. E colocou esse vinho personalizado para você. Gente, olha isso, que maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Mas tem mais presente aqui. De Fati. Uau! É uma marca de óculos, tem mais de 26 anos de mercado. Enviar esse presente para você também. Uau! Muito obrigado. Eu adoro óculos. Ficou bom. Combinou. Ficou excelente. E também Dux Defender para te proteger contra o coronavírus, germes, bactérias. É um produto excelente. Eu gosto de usar o meu no carro.
necessário. Posso passar no couro, passo na madeira, na pele. Na Ele pele fixa? Ele fica com uma proteção duradoura aí por cerca de 4 horas. Incrível. É um produto excelente, à base de cloreto de besalcone, então não tem risco como álcool de você usar, de explodir, nada. É excelente. Muito obrigado Aí é o mesmo. informativo da finca. Aqui, ó. Que legal, vou ler aqui com Excelente. muita atenção. Queria Obrigado. que você deixasse aqui para as pessoas as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Instagram, Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. LinkedIn, Franco Júnior Palestrante. Site, Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. Essa é a última dica que eu deixo. Personalize com o mesmo nome todas as redes sociais. Isso facilita o algoritmo a te localizar. Nada de ficar colocando Franco em uma rede, Júnior na outra, Franco Júnior na outra. Não, personaliza. Mas Franco já tem inscrito lá com o meu nome, não dá para personalizar. Aí você faz o seguinte, coloca na frente do seu nome, se você já tem registro, coloca oficial. Aí vai se tornar José Antônio Oficial. Aí você personaliza todas. Excelente. Olha que dica importante. Mas você acompanhe também o nosso programa no nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram, @lpaevocê, pelo meu Instagram, Lilian_Primo Albuquerque, no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. E acesse o QR Code que está aqui na tela, que você vai ganhar um e-book gratuito para te auxiliar na sua jornada, no seu caminho e também a concorrer prêmios do LPA. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.